Suas Altezas Imperiais e Reais, príncipes Dom Luís, Dom Bertrand e Dom Antônio, demais membros da família imperial e monarquistas que acompanham, de todo o país, esse 31º Encontro Monárquico Nacional, uma boa tarde. Foi com muito prazer que eu recebi o convite de falar nesse 31º encontro, segundo a ser realizado inteiramente online. Momento especial em que nós comemoramos o 83º aniversário de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. E celebramos os 100 anos em que 3 grandes príncipes estiveram à frente da Casa Imperial do Brasil. Meu objetivo aqui é falar da atuação da Pró-Monarquia nesse ano de 2021, tratando um pouquinho dos nossos projetos, das nossas realizações nesse ano, da nossa atuação nas redes sociais e também sobre como temos dedicado especial atenção à parte artística da nossa produção de conteúdo. 2021, assim como 2020, foi um ano desafiador em razão do presente estado de pandemia do novo coronavírus. Apesar disso, a Pró-Monarquia, por meio do seu competente corpo de voluntários, do qual eu muito honradamente faço parte desde 2015, soube contornar, na medida do possível, essas dificuldades, dando continuidade a seus projetos, desenvolvendo novas estratégias de comunicação e trabalhando novos meios de entregar um trabalho que até então se fazia de forma presencial, como exemplo este encontro monárquico, não deixando, enfim, de ser um canal ativo de comunicação entre a família imperial do Brasil e os monarquistas em benefício da difusão do ideal monárquico. Esses últimos 7, 8 anos foram muito frutíferos para a causa monárquica. A partir de 2013, na esteira da crise política que então acometia o país, muitos brasileiros passaram a ver, na proposta monárquica, uma via de saída para os problemas de ordem política, institucional, ética e até mesmo moral, que então se descortinavam, desnudando um quadro não conjuntural, mas estrutural de problemas, que cada vez mais os brasileiros têm consciência que afetam, de forma histórica e intrínseca, a forma republicana de governo no Brasil. Em tempos de grande instabilidade política e de escândalos de corrupção, a monarquia sobressai enquanto referência de estabilidade, moralidade e respeito à coisa pública. E foi nesse contexto que a Pró-Monarquia adentrou as redes sociais no ano de 2014, iniciando uma importantíssima trajetória de aproximação virtual da Casa Imperial do Brasil com os monarquistas. Desde então, os monarquistas têm a oportunidade de sentirem-se mais próximos dos nossos príncipes, acompanhando em primeira mão as atividades da família imperial, a agenda dos príncipes, os comunicados e notas da Pró-Monarquia, que é o órgão oficial de comunicação da Casa Imperial do Brasil, os pronunciamentos e mensagens dos nossos príncipes, bem como podem conhecer mais da história do Império do Brasil, da nossa dinastia, dos seus atuais representantes, além de ter acesso a publicações que explicam, didaticamente, como funciona o sistema monárquico de governo e como ele pode ser benéfico para o nosso país. Hoje nós contamos com quase 100 mil curtidas no Facebook, que é a nossa principal rede social, e temos ganhado espaço nas demais redes, principalmente no Instagram, onde temos crescido mais em termos proporcionais. A pandemia impôs uma realidade que privou os monarquistas dos tradicionais encontros monárquicos e da presença rotineira dos príncipes em eventos monarquistas de variada natureza. Cientes dessa nova realidade, buscamos novas formas de aproximar os monarquistas da família imperial. Uma dessas iniciativas compreendeu, no início do ano passado, logo no início da pandemia, a criação do perfil Por Dentro da Casa, por onde os monarquistas podem ter acesso ao dia a dia da Casa Imperial do Brasil, acompanhando como é a rotina dos príncipes na sede social da Pró-Monarquia em São Paulo. Competentemente administrado pela professora Reira Barros Routo, secretária da Pró-Monarquia, nele os monarquistas podem, além de acompanhar o dia a dia da Casa Imperial, conhecer o jardim da Casa Imperial e até mesmo ter acesso às receitas preferidas dos nossos príncipes. Visando também tornar mais conhecidas as opiniões dos nossos príncipes sobre assuntos gerais, criamos o quadro Pergunte ao Príncipe,
através do qual os monarquistas podem enviar questões aos membros da família imperial. Sua Alteza Imperial Real, o Príncipe Dom Bertrand, foi o primeiro a participar do quadro, e aqui no nosso canal do YouTube você tem acesso aos vídeos que já foram lançados. E eu recomendo vivamente que você os assista, mas depois desse encontro monárquico, é claro. Além disso, não posso deixar de citar, é claro, a realização do 30º e do 31º Encontro Monárquico Nacional, os primeiros a realizarmos inteiramente online. Outros encontros monárquicos nacionais já chegaram a ser gravados e transmitidos ao vivo, mas sempre dentro daquele caráter presencial e sempre graças à boa vontade de terceiros. Ano passado, pela primeira vez, a Pró-Monarquia assumiu essa responsabilidade de transmitir um encontro monárquico nacional, inteiramente online e assumindo integralmente essa responsabilidade de transmissão. Graças a um esforço conjunto e a algumas noites mal dormidas, foi possível realizar esse trabalho e o resultado foi muito positivo. De lá para cá, temos aprendido muito. O primeiro evento teve menor duração e foi realizado tardiamente, em razão da incerteza acerca da duração da pandemia e da esperança de realização de um evento presencial. Nesse ano, retomamos a tradição de realizar o evento em junho, mês em que aniversaria o chefe da Casa Imperial, ampliando a duração do encontro, que esse ano conta com mais palestras. Com as críticas e sugestões dos monarquistas, temos buscado evoluir. Além do encontro monárquico, outra grande conquista do ano de 2021 foi a disponibilização do novo portal da Casa Imperial do Brasil. Desenvolvido ao longo de 7 anos, o site está muito bonito e foi feito com carinho para os monarquistas. Dirijo aqui agradecimentos especiais ao Guilherme, presidente da Juventude Monarquista, que com seu irmão foi o grande responsável pela iniciativa de repaginar o site da Casa Imperial. Por meio desse nosso novo site, você, monarquista, pode conhecer a árvore genealógica da Casa Imperial, ter acesso a um breve perfil dos nossos príncipes, visitar o nosso regime monárquico, os símbolos do Império, as ordens imperiais e também conhecer, de forma interativa, o brasão do Império do Brasil através de seu simbolismo heráldico, que revela um pouco do nosso Brasil imperial, suas raízes históricas e simbólicas. No nosso novo site, você tem acesso também às propostas básicas apresentadas pelo chefe da Casa Imperial, importante documento de diretriz monárquica à disposição dos monarquistas, a agenda dos príncipes e aos comunicados da Pró-Monarquia, e também pode ter acesso a 2 relevantes projetos capitaneados pela Pró-Monarquia nos últimos tempos. A Cartilha Monarquia, que formulada em 2015 e reeditada em 2017 para ser distribuída em todo o país, apresenta de forma didática, na forma de um catecismo, com perguntas e respostas, o regime monárquico. E o Anuário da Casa Imperial do Brasil, que lançado em 2020, apresenta a Casa Imperial do Brasil em determinados aspectos de sua história, genealogia e ordens de cavalaria, bem como mantém os monarquistas informados e atualizados a respeito da atual composição da família imperial do Brasil, casamentos e nascimentos principescos, dentre outros assuntos de importância dinástica. Nesses projetos, vocês podem verificar um importante trabalho de produção artística que comunica, com competência visual, a nossa produção de conteúdo. Nós não desprezamos a importância que o aspecto visual possui enquanto instrumento de comunicação, sobretudo para um regime como monárquico, no qual o viés artístico, expresso por meio de símbolos, rituais, cerimonial, enfim, ocupa lugar central. Como responsável por quase toda a produção artística da Casa Imperial, eu tenho contado com a parceria intelectual do Matheus, que é figura responsável por muitas das iniciativas que citei aqui. Importa destacar, aliás, que há um esmerado trabalho de pesquisa histórica por trás dessa produção artística, como são exemplo as cartas de Mercê, tradição cuja concessão, no último ano, Sua Alteza Imperial e Real, chefe da Casa Imperial do Brasil, retomou com intensidade. O formato dos certificados remete às cartas de Mercê das ordens do Império, encontradas durante o processo de pesquisa histórica.
E também o texto escrito passa por esse mesmo processo. Esse encontro monárquico também é exemplo desse esforço contínuo de busca por excelência artística. Teremos mais novidades nesse ano de 2021. E estejam certos de que grandes projetos aguardam os monarquistas no ano de 2022. Quero encerrar agradecendo mais uma vez ao nosso corpo de voluntários, composto por jovens e veteranos monarquistas de diferentes partes do Brasil, pelo trabalho de excelência que têm desempenhado até aqui. É graças ao trabalho desses voluntários que temos alcançado excelentes resultados, apesar dos recursos muitas vezes limitados. E agradeço também a disposição daqueles que contribuem financeiramente com a pró-monarquia e que permitem que projetos como esse, da Cartilha Monárquica, levem aos brasileiros, de forma didática e para todo o país, o conhecimento da família imperial e da forma monárquica de governo. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, sou Arthur Lage, colaborador da Pró-Monarquia nas redes sociais, estudante de Direito e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheci o movimento monárquico há 10 anos, em maio de 2011. Poucos dias depois do falecimento de Dona Maria, a princesa-mãe, acessei o site da Pró-Monarquia pela primeira vez. Lembro que estava em destaque o comunicado oficial do seu falecimento. Esse foi o meu primeiro contato, a primeira vez que soube da família imperial do Brasil. Mas o que me levou até o site da Pró-Monarquia? Pois bem, em abril do mesmo ano, de 2011, a mídia só falava no casamento do príncipe William de Gales e Kate Middleton, os atuais duque e duquesa de Cambridge. E como eu sempre tive grande interesse pela Inglaterra e por história, acompanhei as diversas reportagens e documentários na época. Eu já gostava da Rainha Elizabeth II, achava interessante toda aquela tradição da monarquia, os rituais muito bonitos, mas ainda não era propriamente um monarquista. E foi durante a transmissão do casamento real que um comentarista mencionou a família imperial do Brasil. E a minha reação foi: como? Família imperial do Brasil? Isso despertou uma curiosidade em mim e fui buscar saber mais a respeito. Claro, eu sabia, porque aprendi na escola, que o Brasil foi uma monarquia constitucional no século XIX. Desde antes já tinha grande admiração pelo imperador Dom Pedro II, mas não passava pela minha cabeça que a descendência dele tivesse continuado além da princesa Isabel. Menos ainda que os seus descendentes estivessem empenhados em restaurar a monarquia no nosso país. Então, fui procurando saber mais, fui pesquisando, e logo eu fiquei mesmo encantado com todo esse mundo, até então desconhecido para mim, da monarquia parlamentarista. E foi quando eu percebi que, de fato, a monarquia parlamentarista é um caminho viável para o Brasil. Por uma série de fatores que seria exaustivo mencionar aqui, até porque estamos entre monarquistas, mas de modo especial porque a monarquia tem como características basilares promover a unidade, a continuidade e a estabilidade, que são 3 fatores fundamentais para o progresso de uma nação e que a República não tem se mostrado capaz de proporcionar. Fui pesquisando, lendo sobre o Império, acompanhando as notícias das monarquias estrangeiras, sempre procurando conhecer mais sobre a monarquia. Como naquela época eu morava no interior de Minas Gerais e não tinha conhecimento de nenhum outro monarquista na minha cidade, eu passei a procurar pessoas que pensassem de forma semelhante nas redes sociais. E foi aí que descobri várias páginas e grupos do Facebook sobre o assunto. Se nas páginas eu tinha conteúdo de qualidade para ler, nos grupos existiam os debates e a troca de informações, sempre muito interessantes e úteis
para desenvolver a capacidade de debater questões relacionadas à monarquia parlamentarista. Eu criei um blog que já não existe mais, mas nessa época do blog eu vivia enviando dezenas de e-mails com perguntas para a professora Hayley Rocco, que é a assistente da Promonarquia. E ela sempre, com toda paciência e gentileza, respondia os questionamentos, os vários questionamentos do adolescente curioso que eu era. Demorou um tempo para que eu finalmente participasse de algum evento monarquista presencial. O primeiro foi o Encontro Monárquico Nacional no Rio de Janeiro, em setembro de 2014, que comemorava o centenário de Dona Maria. Eu tinha 16 anos e fui com meu pai. E assim, foi uma coisa um tanto mágica, sabe? Porque foi a primeira vez que eu estive com príncipes da família imperial, e muitos de uma vez. Falo isso porque 2014 foi, da década passada, um dos encontros monárquicos com maior número de príncipes e princesas, todos muito solícitos. E tive a oportunidade de conhecer pessoalmente monarquistas que eu até então só conhecia pelas redes sociais. E fiz novos amigos também, conheci outras pessoas de diferentes regiões do país, de diferentes profissões e diferentes idades. Isso tudo em um ambiente muito agradável, de pessoas bem educadas e acolhedoras. Acho que, além das palestras, que são sempre muito enriquecedoras, claro, o Encontro Monárquico Nacional tem isso, de permitir que monarquistas conheçam outros monarquistas, que revejam amigos. Enfim, é sempre uma experiência muitíssimo agradável. Saí do meu primeiro encontro monárquico nacional, em 2014, decidido. Conhecer os príncipes, conhecer outros monarquistas, ouvir as palestras, me convenceu definitivamente. Era naquilo que eu acreditava, era aquilo que eu estava disposto a promover. E com isso, eu passei a ser declaradamente monarquista, não só nas redes sociais, mas buscando sempre levar o ideal monárquico a outras pessoas, especialmente as do meu convívio, e esclarecer enganos e preconceitos que as pessoas no geral ainda têm a respeito do império e da monarquia. Bom, então, já no ano seguinte, a convite do meu amigo Guilherme de Castro, que idealizou e executou a página da Promonarquia no Facebook, passei a ser colaborador da Promonarquia nas redes sociais. Nisso, temos também o trabalho de outros colaboradores muito empenhados, que são Matheus Guimarães, Gabriel Ferraz e Leonardo Cantelli. Em paralelo a isso, o movimento monárquico, de uma maneira geral, estava em evidente crescimento. O número de curtidas na página só aumentava, os grupos monarquistas se multiplicavam de norte a sul, as referências à família imperial e ao movimento na mídia também cresciam, monarquistas apareciam portando a bandeira do império em manifestações. A bandeira do Império foi até mesmo hasteada no Congresso Nacional, que foi um feito brilhante do Vinícius Bracelotti. E o número de eventos para os quais os príncipes da Casa Imperial eram convidados também teve um aumento expressivo. É a escalada monárquica, para usar uma expressão de Dom Bertrand. O agravamento da crise da República, sobretudo nos anos do governo Dilma, fez com que mais pessoas procurassem se informar melhor a respeito da proposta da monarquia constitucional e sobre a história do Império do Brasil, passando a ver nisso uma via, um caminho possível de solução para o nosso país. Em Belo Horizonte, especificamente, temos a atuação frequente e as reuniões mensais promovidas pelo Círculo Monárquico de Minas Gerais, que é liderado pelo Dr. Hugo de Castro Machado, e a Juventude Monárquica de Minas Gerais,
que é presidida por Pedro Afonso Murta. Além do encontro monárquico anual mineiro, que é sempre prestigiado com a presença de algum dos príncipes da Casa Imperial, os monarquistas mineiros também participam de diversas manifestações, sempre carregando a bandeira do Império, fazendo panfletagem e realmente levando o ideal monarquista até as pessoas, especialmente em datas cívicas, como é o caso do 7 de setembro, o Dia da Pátria. Claro, Minas Gerais é um estado grande, com mais de 800 municípios, onde existem diversos círculos e grupos monárquicos, todos bastante engajados e atuantes com atividades que se destacam na comunidade local. E é em união com todos esses grupos e monarquistas brasileiros que nós estamos nos organizando para o bicentenário da independência, que será em setembro de 2022. Sem dúvida, é uma data de extrema importância para os monarquistas e para todos os brasileiros também. E por isso tem que ser devidamente lembrada e celebrada. Então, estamos já planejando, organizando a programação comemorativa do bicentenário da independência, o que vai ser colocado em prática no momento oportuno, considerando a pandemia que vivemos e todas as medidas atualmente vigentes, todas as medidas sanitárias atualmente vigentes. E nisso, com essa data importantíssima que se aproxima, eu quero aproveitar este espaço para convidar todos os monarquistas de Minas Gerais que estejam nos assistindo a participar das comemorações que nós estamos organizando. A quem estiver interessado, eu peço que entre em contato comigo, Arthur Oliveira Lage, ou com o presidente da Juventude Monárquica, o Pedro Afonso Murta, pelas redes sociais. E assim nós vamos poder conversar mais a respeito desses planos de comemoração do bicentenário. Bom, nisso eu me despeço e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. O Instituto Imperial Catarinense realizou diversas atividades ao longo do último ano. Participou de carreatas, realizou bandeiraços e palestras. Não apenas em Santa Catarina, mas também em Brasília. Um de seus principais atos foi a realização de um bandeiraço monarquista na Praça dos Três Poderes, com a colaboração do Movimento Brasília Capital do Império e do Círculo Monárquico Brasileiro. Participou de programas na Rádio Brasil Imperial. Participou da Marcha Cristã e da Marcha do Pró-Armas na Esplanada dos Ministérios. Participou também de reunião na sede do Brasília Capital do Império. E no dia seguinte, em mais um bandeiraço na Praça dos Três Poderes, concedeu entrevista ao Direita Conservadora. E no dia 7 de setembro, mais uma vez se uniu ao Movimento Brasília Capital do Império e ao Círculo Monárquico Brasileiro para a realização do Bandeiraço da Independência. No dia 13 de maio, realizou um bandeiraço no centro de Florianópolis. E no dia 16 de maio, realizou na Praça do Trapiche da Beira-Mar o ato de celebração da Lei Áurea, com a realização de bandeiraço, palestras e confraternização com os membros do Instituto. E este foi um breve resumo das atividades realizadas em Santa Catarina e em Brasília pelo Instituto Imperial Catarinense.
Boa tarde a todos os monarquistas que estão acompanhando esse 31º Encontro Monárquico Nacional, realizado inteiramente online. Eu me chamo Felipe Clark, sou presidente e fundador da Associação Cultural Princesa Isabel, com sede e foro em Belém do Pará. Fui convidado por Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e pelos diretores da Pró-Monarquia para elucidar e expor para todos vós as atividades realizadas pela Associação Cultural nesse ano de 2021. Um ano bastante desafiador para todos nós. Entre tantas as atividades e as ações, tivemos uma em especial que nos trouxe bastante alegria, que foi a nossa ação caritativa do domingo de Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor. Essa atividade foi desempenhada e idealizada por um membro de nossa associação, o Josiel Garcia, que hoje compõe como conselheiro de nossa diretoria. Essa ideia foi comprada por todos nós, e não só pela diretoria e pelos membros da associação, mas também por amigos, admiradores e benfeitores. Nós demos início no dia 22 de março, tivemos muito trabalho de divulgação, de arrecadação de alimentos e donativos, valores estes que foram investidos em compra de cestas básicas. Primeiramente, nós queríamos doar todos esses alimentos para instituições de caridade já com renome e prestígio na cidade de Belém. Porém, nós tivemos, com a graça de Deus, uma luz para darmos e atendermos e levarmos esperança a uma comunidade que é esquecida pelo município e pelo braço do Estado, a comunidade Nova Morada, que fica no bairro do Tenoné, na região metropolitana de Belém. Quando chegamos nessa comunidade, nós tivemos uma sensação de dever cumprido, pois era uma comunidade bastante carente, sem saneamento básico, casas em cima de lama e etc e tal. E todos os membros ficaram bastante emocionados. Toda vez que nós íamos entregar os alimentos, essas pessoas perguntavam se nós éramos de partidos políticos e se nós éramos representantes de algum político. Nós dizíamos que as únicas coisas que estávamos representando era o amor ao Brasil, o amor à pátria e a esperança, e representando principalmente o mandamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, com este princípio, com este ideal monárquico de levar amor ao próximo, e também seguindo os exemplos de Dom Pedro II, que era um homem bastante caridoso, que usava de seus donativos, que usava do seu dinheiro para sustentar ações de caridade. Princesa Isabel, que era uma mulher muito católica, muito devota, e que também fazia muitas ações de caridade, e é patrona de nossa associação. Então, seguindo esses exemplos, nós da diretoria e os membros fomos e realizamos essa ação de caridade que casou, com a graça de Deus, com o domingo de Páscoa da ressurreição. Então, para nós, isso foi de extrema importância, alegria, e nosso coração ficou em júbilo. E no final, eu agradeci a todos depois da ação e pedi para que os padroeiros do Brasil, São Pedro de Alcântara e Nossa Senhora Aparecida, abençoassem não só os membros e a diretoria, mas que abençoassem principalmente aquele povo esquecido pelo braço do Estado. E que, quando nós conversávamos, quando nós olhávamos, nós víamos uma esperança de um Brasil melhor. Então, eu peço que Nossa Senhora Aparecida, São Pedro de Alcântara, intercedendo pelo Brasil, junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, possa não só abençoar a todos os membros da nossa Associação Cultural Princesa Isabel, nem os seguidores, os benfeitores, mas também que abençoe principalmente Dom Luís e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, e que eles possam ser, assim como Dom Pedro, Princesa Isabel, exemplos para todos nós, neste amor que circunda o país, nesse patriotismo que nos ferve o coração. Então,
É isso, muito obrigado a todos. Ave Glória, Ave Império do Brasil.